Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira conversa aqui no Bradesco BBI. O nível da taxa de juros é uma das variáveis mais importantes para o mercado de capitais. É a partir do que as empresas esperam para a taxa de juros que elas definem sua estratégia de crescimento, estrutura de capital e mesmo os níveis ideais de alavancagem. O juro real no Brasil está no maior patamar desde a crise de 2015 e é improvável que ele não seja suficiente para esfriar a economia e aproximar a inflação do intervalo de tolerância do regime de metas. Como a economia acelerou nos últimos anos, apesar de uma política monetária considerada restritiva, há um debate entre os economistas sobre a potência da política monetária e sobre o nível de juro neutro. Apesar desse debate, a nossa opinião é que o canal de atividade parece bastante operacional. O efeito dos juros ainda não foi plenamente percebido na economia, pois há influência da forte expansão dos gastos públicos e do crédito nos últimos 2 anos. Aliás, a expansão do mercado de dívida corporativa que nós observamos, ela aumenta e não diminui a potência futura da política monetária. Olhando para 2025, esses componentes devem desacelerar. A despesa primária do governo federal em relação ao PIB, por exemplo, já se encontra em um patamar inferior ao nível pré-pandemia, e o crédito deve crescer menos do que no ano passado. A despesa com juros das empresas vai se elevar, o que é justamente um canal de transmissão esperado pelo Banco Central para cumprir seu mandato de inflação. Foi nesse contexto que nós interpretamos a última comunicação do Copom, ao indicar chances de menor crescimento do PIB em seu balanço de riscos. Afinal, há defasagens longas na política monetária, você não consegue esfriar a economia e os preços imediatamente. Essa sinalização do Banco Central, entretanto, não significa interrupção ou reversão imediata do ciclo de juros. Apenas trata-se de um reconhecimento dessas defasagens e da potência da política monetária. E os dados, de toda forma, também já começaram a mostrar alguma desaceleração. É muito cedo para sabermos a intensidade, mas os vetores parecem indicar nessa direção. O primeiro semestre do ano, por exemplo, ainda terá impulsos vindos da renda agropecuária, do mercado de trabalho, com desemprego baixo, e da elevação dos salários. Mas o segundo semestre parece carecer de vetores de impulso. A economia global e as commodities dificilmente vão acelerar, os impulsos fiscais devem ser significativamente menores e o nível do juro real começará a impactar a economia. Assim, se nós ganharmos convicção no funcionamento regular da taxa de juros e na eficácia da política monetária, é possível que o debate, mais próximo ao final do ano, seja sobre espaço para queda de juros e não mais sobre elevação, como tem ocorrido recentemente, o que tende a ser positivo para as perspectivas de médio prazo do mercado de capitais brasileiro. Um grande abraço, até a nossa próxima conversa aqui no Bradesco BBI. Até mais.